Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, com muita saúde, crochetando bastante. Na aula de hoje, vamos confeccionar esse lindo, delicado, fácil tapete, que vai se chamar Josenilde, tá? Olha os detalhes desses lacinhos aqui, ó, que eu coloquei. Ficaram lindos, tá vendo? Eu vou ensinar para vocês bem direitinho, bem detalhado. Vai sair em duas partes esse tapete. Geralmente minhas aulas são em duas partes. E eu resolvi homenagear uma amiga e querida de um dos primeiros grupos de WhatsApp que eu entrei na época. Não lembro se era 2018 ou 2019. E eu conheci a Josenilde lá. Depois a gente se afastou. Em 2020 eu entrei num grupo e ela estava lá também. A gente se reencontrou. Então, nós somos amigas crocheteiras, assim, de WhatsApp. Não nos conhecemos pessoalmente, mas eu tenho um carinho muito grande por ela, como por outras meninas também do meu grupo. Agora ela está no meu grupo, né? E agora, a partir de agosto de 2024, eu resolvi fazer os tapetes e homenagear as meninas lá do meu grupo. Então, do meu grupo de WhatsApp, né? Então, eu já tenho o jogo de banheiro Miriam. Vocês podem estar procurando aí, tá? O jogo de banheiro Miriam. Eu vou deixar uma das aulas do Miriam aqui no cantinho, no final desse vídeo, tá? E como eu fiz uma produção também de bases retangular, eu vou deixar nesse cantinho aqui. Num dos dois cantinhos vai estar a primeira aula do Miriam e a aula o vlog das bases, que o vlog é bem rapidinho, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer esse delicado tapete que vai se chamar Josenilde, ok? Vai ter as outras partes do jogo de banheiro, pé do vaso, tampa do vaso, porta-papel higiênico e caixa acoplada, ok? E depois vai ter a passadeira também, para vocês poderem pegar esse tapete aqui com a passadeira que eu vou gravar e fazer jogos de passadeira, jogos de cozinha aí lindo, para você ou para suas clientes, ok? Então, bora lá para nossa aula. Vai estar bem explicadinha, bem bonitinha aí para vocês, mas também eu aguardo aí a mensagem de vocês a respeito desse modelinho delicadíssimo, ok? Bora lá iniciar o nosso tapete Josenilde. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, com muita saúde, crochetando bastante. Na aula de hoje nós vamos utilizar os materiais, né, que a maioria de vocês já conhece, que eu utilizo lá da FFA Barbantes. Vou passar as cores direitinho aí para vocês e logo em seguida a gente já começa a nossa videoaula. Essas cores aqui eu vou estar utilizando no jogo de banheiro Josenilde. E depois do jogo de banheiro eu vou estar gravando uma passadeira para vocês poderem fazer jogo de cozinha também, porque o tapete principal, né, que é o tapete do banheiro, tapete de pia, tapete básico, ele serve para você tá confeccionando aí para combinar com a passadeira também, ok? Então, para começar a nossa peça, nós sempre começamos pelo tapete, depois pé do vaso, depois tampa, caixa acoplada e porta-papel higiênico. E eu estou fazendo assim agora, tipo, eu vou confeccionar o tapete, lanço as duas aulas e já lanço o vlog. Porque o vlog é curtinho, para vocês saberem peso, medida, quantidade de material que eu usei de cada cor, tá bom? Então, logo em seguida das duas partes da aula, vocês vão estar vendo o vlog aí, que é bem rapidinho, que vai ter todas as informações aí sobre a peça, ok? Então, para confeccionar o nosso jogo de banheiro Josenilde, gente, a Josenilde é uma amiga, assim, de muito tempo atrás, de 2018, 2017, se eu não me engano. Foi um dos primeiros grupos que eu entrei de crochê, eu conheci a Josenilde. Ela já entrou em outro grupo, que de 2020 que eu estava, a gente se reencontrou. E agora ela está no meu grupo de WhatsApp também, uma amigona aí de crochê de muito. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas quem sabe um dia, né, eu posso estar conhecendo aí todas as meninas crocheteiras que eu conheço aí há muito tempo atrás. E as atuais também, né, porque a gente vai ao decorrer do tempo aí fazendo novas amizades. Então, bora lá fazer o jogo de banheiro Josenilde, começar pela nossa peça, né? Então, eu vou estar utilizando aqui, ó, o azul claro. Olha que azul lindo, pessoal. Bem limpinho, tá vendo? Um azul bem maravilhoso. Esse aqui é o azul claro, rolo de 1 kg.
990 metros, aqui eu só uso o número 6, tá? Ele é 85% algodão e 15% outras fibras. Vou estar fazendo essa mistura aqui com verde água. Esse verde água aqui tá bem lindão também. O rolo de 1 kg também, número 6, ok? E para confeccionar nossos square, eu vou estar confeccionando com essa cor linda aqui, que é um azul claro, rosa e branco, que é a cor 75, tá? A cor 75. E eu vou estar utilizando também para passar o nosso verdinho aqui no nosso square, essa cor linda aqui, olha, que lindo esse multicolor. Ele é de 200 gramas, Tex 885, 226 metros, número 6. E é a cor 37, tá, pessoal? Tá batendo uma luzinha aí, mas ele é a cor 37. Eu sempre deixo aí na descrição do vídeo também a numeração e o nome das cores que eu utilizo, tá? Vou utilizar aqui agulhas para auxiliar no arremate. Vou utilizar a agulha 3,5 para trabalhar com fio 6 e a tesoura para auxiliar nos arremates, ok? Vamos dar início então à nossa peça. Para confeccionar a nossa peça, nós vamos utilizar os squarezinhos aí, quadradinho da vovó, não sei como que você chama aí, eu gosto de estar utilizando eles, que é uma pecinha bem simples aí, mas tem todo o seu charme, né? Então, eu já vou iniciar ensinando, porque tem muitas meninas aí novas que ainda não sabem fazer, então eu vou iniciar aqui a nossa aula ensinando ele, tá? Eu deixo mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Esse tamanhinho da minha mão de fio, para depois a gente arrematar. E eu inicio minha correntinha assim, eu introduzo a agulha aqui, dou uma laçadinha, uma torcidinha e já travo minha corrente, tá? Aqui, e esse aqui depois a gente vai usar para arrematar. Vou fazer 5 correntes, vou utilizar essa primeira, vou fazer 2, 3, 4, 5 correntes. Volto lá na primeira, ó, vou fechar um mini círculo com ponto baixíssimo. É nesse mini círculo que vamos fazer nosso square. Sobe 1, 2, 3 correntes dentro do mini círculo e já envolvendo esse fio aqui, ó, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, eu vou ficar com um bloquinho de 3 pontos altos, contando com essas 3 correntes aqui do início. 2 correntes de intervalo. Dentro do mini círculo, vou estar trabalhando mais 3 pontos altos. 2, 3. Só você fazer devagarinho aí e puxando assim, ó. Se o seu ponto é muito pequeno, pode fazer 6 correntinhas, tá? É que o meu é de médio para largo. 2 correntes de intervalo, trabalhei meu segundo bloquinho, né? Vou para o terceiro. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo, vou para o quarto bloquinho para formar nosso quadradinho. 1, 2, 3 pontos altos, ó. Fiquei com 4 bloquinhos aqui, formando o quadradinho sempre com 2 correntes de intervalo. Antes de eu fechar, eu vou deixar aqui folgadinho, eu vou pegar esse fiozinho aqui, ó, eu vou dar uma puxada nele, porque daí ele dá uma fechadinha aqui no meio da correntinha aqui, ó. Deixa ele aqui pra gente arrematar depois. Conforme eu vou trabalhando a peça, depois eu arremato os fios com vocês, tá? Para subir nossa segunda carreira do nosso quadradinho, eu laço o fio como se fosse fazer um ponto alto. Venho aqui, ó, na terceira corrente onde a gente iniciou, como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu puxo tudo de uma vez. Eu faço meio ponto alto. Por quê? O meu fio já fica aqui no meio do espaço e eu não preciso andar com pontos baixíssimos para chegar aqui. Então, o meu quadradinho aqui tá formado. Vamos para a segunda carreira. 1, 2, 3 correntes. Dentro do espaço aqui eu trabalho mais 2 pontos altos para formar meu primeiro bloquinho da quina, que agora vai virar uma quina, né? 2 correntes de intervalo e trabalho mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Aí, formei minha quina aqui bem bonitinha, com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, ó. Uma corrente de intervalo para passar de uma quina para outra. Vou nesse espacinho aqui e trabalho novamente. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. Você vai repetir isso nas outras 2 quinas. Depois que você fizer a quina bonitinha, com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, você faz uma corrente de intervalo e já passa para a próxima, tá? Repete aí o mesmo processo que eu fiz nessas duas, nessa e nessa, e eu volto com vocês aqui.
Trabalhei aqui minhas 4 quinas, ficou bem bonitinho. Uma corrente de intervalo. Venho aqui na terceira corrente onde eu iniciei a segunda carreira e puxo um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto meu fio, não deixa um fio muito pequeno não, tá? Pra você poder ter uma margem de segurança. Puxo aqui, travo esse pontinho. Eu ando com esse fio, pegando só nos fiozinhos de trás, ó. Por algum espacinho, já escondo meu nozinho. Pode pular as 2 correntinhas da quina, porque a gente vai trabalhar em cima dela. Eu deixo meus fios de arremate ou na quina ou na correntinha aqui de intervalo. Se você fosse andar mais, você podia deixar também na quina, que não tem problema. Quando cheguei na correntinha de intervalo, eu vou puxar meu fio aqui para trás, ó, e vou já tá passadinho para depois eu fazer o devido arremates. E na hora de fazer o remate, eu conto para vocês por que eu deixo ou na quina ou nas correntinhas de intervalo, ok? Então, o nosso squarezinho aqui tá pronto pra gente iniciar a nossa peça. Para iniciar aqui o nosso tapete Josenilde, né, nós vamos utilizar 3 florzinhas, 3 squarezinhos. Vou pegar meu multicolor agora verde, pra gente tá emendando aqui juntas, tá? Eu faço isso em todas as aulas, então se você já sabe fazer isso, dá uma adiantadinha aí, que eu preciso ensinar para as iniciantes, ok? Então, qualquer uma das quinas, você vai puxar o fio aqui. Achei que ficou bem suave esse verde aqui, com esse também suave, né? Azul com rosa e branco. Então, aqui, onde eu amarrei, eu vou puxar 1, 2, 3 correntes. Vou estar trabalhando minha quina com mais 2 pontos altos para completar os 3 pontos, né? 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. Completei minha quina, certo? 2, 3. Fiz minha quina aqui bem bonitinho. Para me passar de um espaço para o outro, é uma correntinha. E na quina são 2. Uma corrente. Nesse espacinho aqui eu vou trabalhar... Desculpa, pessoal. Nesse espacinho aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos, que é meu bloquinho sozinho. Uma corrente de intervalo e vou repetir minha quina. Então, para emendar aqui a próxima florzinha... Você vai trabalhar da seguinte maneira, ó. Deixa eu repetir só a minha quina aqui, que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, tá? Geralmente as quinas são assim, ok? É só uma repetição, ó. Então, para mim colocar outra florzinha, eu vou repetir. Bloquinho sozinho aqui, quina, bloquinho sozinho aqui, metade da quina, tá? Então, você vai fazer essa mesma repetição aqui, nesse segmento da parte de cima, e a mesma repetição aqui, só que aqui na terceira, aqui, ó, na 1, 2, 3, na quarta quina, você vai trabalhar só 3 pontos altos e uma correntinha. Aí, eu venho com vocês pra gente emendar a próxima, tá? Então, faça a repetição aí, eu encontro com vocês aqui. Não esqueça, quina 2 correntes e entre o bloquinho e outro é uma corrente só. Cheguei aqui na quarta quina, ó, ficou assim, bem bonitinho. Fiz meus 3 pontos e uma corrente só, metade da quina. Laço, pego minha segunda florzinha aqui, as 2 viradas pra cima, assim, né? E vou trabalhar 3 pontos altos aqui nessa, onde não tem o verde ainda. Se você colocar isso na sua cabeça, eu vou trabalhar aonde ainda não tem o verde, vou prender onde já tem o verde, fica mais fácil. Então, eu vou trabalhar onde está vazio e vou prender onde já está completo. Viro aqui, ó, de frente pra mim, porque eu vou pegar nesses intervalos aqui, ó, de correntinha. Então, eu dou uma viradinha aqui. Não precisa fazer corrente, porque você vai prender com ponto baixo. O ponto baixo já vai equivaler à sua corrente, tá? Laço. Abandono aquele que já está com verde e venho nesse que ainda não está, ó. Trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos. Vou lá no próximo espacinho, prendo, ponto baixo, laço, abandono lá e venho aqui onde eu tenho que fazer minha quina. Na quina eu vou trabalhar 3 pontos altos, vai ficando assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Já vai fazendo e prendendo sem precisar cortar o fio. Na quina, eu preciso da corrente de intervalo, vou lá na quina, prendo com ponto baixo, a corrente de intervalo, laço e venho completando minha quina. Tá? Então, fica assim. Você faz o bloquinho, prende, faz o bloquinho, prende, faz metade da quina com uma corrente, prende, devolve mais uma corrente lá e completa a quina, tá? Devolve não, coloca, né, mais uma corrente lá e completa a quina.
Então, aqui para emendar a terceira, você vai fazer o mesmo segmento que você fez aqui, ó. Corrente de intervalo, bloquinho, corrente de intervalo, quina, corrente de intervalo, bloquinho, corrente de intervalo, metade da quina. E eu volto com vocês pra gente emendar a terceira, para não ficar nenhuma dúvida, ok? Se você tá em dúvida aí, volta um pouquinho o vídeo, ou deixa o vídeo um pouco mais lento, tá? Que tem como. Aí, bem no cantinho em cima aí, tem tipo uma catraca, uma rodinha aí. E você clica nela, tem vários jeitos que você pode, clica na velocidade, você pode deixar mais rápido ou mais lento, tá? Então, eu vou completar a minha aqui até aqui e retorno com vocês. Cheguei aqui, ó, na minha segunda florzinha, trabalhei aquele jeitinho que eu expliquei pra vocês já anteriormente, 3 pontos altos e uma correntinha, pego minha terceira florzinha, laço e venho, você pode fazer isso com qualquer modelo de flor, que seja ou quadrada ou redonda aí, que tenha 8 lados, você pode emendar assim, tá? Tem florzinha redonda aí que tem 8 lados, que também dá. Tem 8 partes, que também dá pra fazer isso, tá? Eu ensino isso também nas outras aulas, nas outras florzinhas que eu faço. Aí eu venho aqui, viro de frente, vou lá e prendo, porque eu já fiz meu primeiro bloquinho. Laço. Tô bem rouca hoje, viu, pessoal? Mas vamos gravar, né? Completo aqui na parte que está sem o verde ainda. Vou lá, prendo com ponto baixo, laço e já venho completando minha quina. Com 3 pontos altos, 2, 3, uma corrente de intervalo. Vou lá, prendo. Se você não colocar essa correntinha de intervalo aqui, ele fica repuxado, tá? Uma corrente de intervalo e completo aqui minha quina. Aí agora nós vamos dar a volta para fechar essa base verde, que ainda falta completar esse lado. Então você vai fazer o seu bloquinho aqui, sua quina, seu bloquinho aqui, sua quina completa, tá? E quando chegar aqui na quina completa, eu volto com vocês. Cheguei aqui, fiz minha quina completa, agora vamos fazer o fechamento. Uma corrente, continua fazendo seu bloquinho de 3 aqui. Aí agora que a gente vai completar a quina ali para fechar esse primeiro square, tá? Ó. 3 pontos, uma corrente, só tem metade da quina aqui. Então, você vai trabalhar 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente de intervalo, vai vir aqui, ó, nesse intervalinho vai prender um ponto baixo, ó. Já fechou o seu square. Uma corrente de intervalo, vai lá na frente, no espacinho da frente e completa a quina do próximo, tá? Então, é assim que a gente faz o fechamento. Então, você vai fazer sua corrente de intervalo, bloquinho, corrente de intervalo, metade da quina, com 3 pontos altos, uma corrente. Vai prender aqui com ponto baixo, uma corrente de intervalo, vai completar sua quina, igualzinho você fez aqui, ó. E vai seguir a vida até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente arrematar e já dar início à base do nosso tapete Josenilde. Prontinho, fechei aqui toda, tá numa delicadeza total essas cores, né, pessoal? Fechei aqui todo, fiz meu último bloquinho, minha corrente de intervalo. Venho aqui, ó, na terceira corrente onde eu iniciei, puxo um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto meu fio. Tiro aqui todo esse fio, travo, né, ele aqui, e vou esconder esse fio aqui, ó, por alguns pontos, pegando só no fiozinho de trás. Pula essas duas correntinhas, que a gente vai trabalhar em cima dela. Vou passando esse fiozinho aqui até chegar um pouquinho lá na frente. Sempre deixo os meus fios para arrematar ou na correntinha de intervalo ou lá na quina, tá? Mas eu vou passar até chegar na próxima correntinha de intervalo aqui e deixar um pedaço razoável pra gente poder... Ó, chegou na correntinha de intervalo, eu puxo ele pra trás e deixo um pedacinho aí que dê pra você amarrar o nozinho, tá? Então, já tá passadinho aqui com o limite de segurança, né? Pra não desmanchar. E a nossa base está pronta. Assim que eu fizer umas 2 carreiras, eu venho com vocês pra gente arrematar esses fios, ok? Então, eu vou pegar a minha cor aqui, azul, claro, pra gente iniciar a base. E tem segredinhos não, tem truques aí pro seu tapete retangular não ficar torto, tá bom? No decorrer aí do vídeo eu vou falando pra vocês. Então, esse é um jogo de banheiro retangular, né? E a gente vai falando aí no decorrer da aula ou como vocês devem proceder aí para confeccionar o seu tapete e ficar bem lindão aí, ok? Com a nossa cor aqui azul claro, né? Você pode estar fazendo aí a cor que você quiser. A gente vai amarrar aqui na uma das quinas.
Um nozinho só bem firme já é suficiente. Depois a gente vai andar com esse fio aqui pra arrematar, né? Então, aqui, ó, eu vou subir 1, 2, 3 correntes pra fazer a quina, que são 3 pontos, né? Vou completar aqui 2 pontos altos pra completar meu bloquinho de 3. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Completei minha quina aqui. Então, agora vai ser uma base normal aqui de bloquinho de 3 e uma corrente de intervalo, tá? Ó, na próxima eu vou explicar bem explicadinho, porque tem as meninas aí iniciantes, ó. Fiz meu bloquinho, uma corrente de intervalo. Trabalhei meu bloquinho aqui. De 3. Uma corrente de intervalo. Venho na quina e completo minha quina. Eu vou dar uma explicadinha até a gente chegar ali na emenda, tá? Do nosso square. Pra gente estar trabalhando aqui a parte da emenda aqui. Depois eu vou explicando e a gente vai seguindo a vida aqui. Completa a sua quina, igualzinha a carreira anterior. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, nossa base, por enquanto, está assim. Uma corrente. Vou completar aqui meu bloquinho de 3. Às vezes eu vou dar uma aceleradinha, porque só de falar vocês já vão saber que é bloquinho de 3 e uma corrente de intervalo, tá? 2, 3, uma corrente de intervalo. Cheguei aqui na emenda, ó. Na emenda eu vou trabalhar assim. Um ponto alto aqui na quina. Um ponto alto onde tem esse ponto baixo e um ponto alto na próxima quina, tá? Então, aqui é só uma repetição. Você vai fazer isso nessa emenda, nessa aqui quando a gente der a volta e nessa aqui também, tá bom? Então, aqui, ó, na base de cima você vai trabalhar quina, 1, 2 bloquinhos e quina. Na parte reta você vai trabalhar a quina, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos e a quina. Vai repetir o mesmo processo que você fez aqui, ó. Vai repetir o mesmo processo que você fez aqui nessa carreira que você completou aqui, você vai fazer nessa. Então, é só fazer a volta toda. Nós vamos ficar, ó, com a quina, né? 1, 2 bloquinhos. A quina, os 8. A quina, 2 bloquinhos. A quina, 8. É 8, né? Que eu falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos completar nossa carreira assim, usando sempre bloquinho de 3 com uma corrente de intervalo. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, que é só uma repetição, ok? Trabalhei toda a minha primeira carreira aqui, ó, ficou bem bonitinha, tá vendo? Antes de eu fechar com vocês, que eu faço um fechamento um pouquinho diferente, para não andar com ponto baixíssimo, eu vou arrematar alguns fios, explicar para vocês por que que eu deixo, ó, tá vendo o fio? Ele ficou aqui na correntinha de intervalo. O que eu andei com ele aqui, ele ficou na correntinha de intervalo. Então, o nozinho vai ficar escondido embaixo dessa basezinha verde aqui, desse bloquinho verde aqui. Então, eu pego esse fio aqui, distorço ele, tá? Abro ele aqui em 2, ó. 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Pego uma dessas bases, devolvo na agulha de tapeceiro. Venho aqui, ó, levanto, tá vendo? Eu levantei o bloquinho verde, peguei um fiozinho por baixo dele, ó, e vou amarrar meu nozinho. Esse primeiro nozinho não pode ser muito apertado, para não franzir ali o fio que você passou. Então, você chega até o limite dele, para não franzir. Dá só uma ajustadinha. O segundo você pode apertar e o terceiro também. Se você usa cola, pode colocar um pinguinho de cola e amarrar aí, ó. Cortei. Aí, eu venho fazendo o quê, ó? Eu venho puxando esses fiozinhos aqui, ó, para esconder um pouco o meu nozinho, tá vendo? Ele dá uma escondidinha de leve, mas dá, ó. Entendeu? Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir ele, vou puxar, vou esconder aqui embaixo, vou amarrar. Todos eles eu vou fazer isso, tá? Inclusive, esse daqui, ó, tá vendo que a gente amarrou do azul claro? Ele já tá escondido embaixo da quina, então eu posso arrematar ele também. Abro ele, ó. Faço a mesma coisa, pode abrir com agulha de crochê também. Puxa um pouquinho essa quina, pega um fiozinho aqui embaixo, ó. Enrola na agulha de crochê. Tira esse fiozinho daqui, enrola na agulha de crochê, puxa devagar para ele não enroscar e amarra seus nozinhos. O primeiro é leve, o segundo e o terceiro você pode apertar, tá? Eu vou arrematar todos esses meus fios aqui, ó, e já volto com vocês, que assim os fios não ficam atrapalhando na visualização aqui do nosso trabalho, ok? Para fazer aqui nosso fechamento e não precisar andar com ponto baixíssimo, eu fecho assim, ó.
O ponto baixo, ele equivale a uma correntinha, né? Como se fosse fazer uma correntinha. Então, eu venho aqui, ó, na terceira corrente, puxo um ponto baixo, ó. Tá vendo? Como se fosse fazer um ponto baixo. Travo ele, o meu fio já vai ficar aqui no meio e ele já vai me dar o espaço necessário de uma corrente. Eu subo 1, 2, 3 correntes e trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos, tá? Uma corrente de intervalo, venho, completo minha quina. A partir da terceira carreira, eu vou falar para vocês sobre o que eu falei no começo, para tapete retangular não ficar torto, tá? Vou completar minha quina aqui. E vou seguir a vida fazendo igualzinha a carreira de baixo, só que vai aumentar os bloquinhos, né? Porque você vai fazendo e ele vai aumentando. Então, aqui, ó, na parte reta, quando você for fazer seus bloquinhos de 3 com a correntinha de intervalo, que é só uma repetição, vai ficar assim, ó, quina, 1, 2, 3 bloquinhos e a quina. Embaixo ficaram 2, em cima vão ficar 3, a próxima 4, a próxima 5, tá? Assim, sempre vai aumentando 1. E aqui também, quando você der o segmento que você fizer a quina, ó, embaixo ficaram 8, né? Então, em cima vai ficar, depois da quina, você faz uma corrente, já vem aqui e faz seu bloquinho. Em cima vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai aumentar um bloquinho. Você faz sua quina e segue a vida aqui fazendo a mesma repetição até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer o fechamento com vocês de novo. Vou explicar sobre o tapete retangular, para ele não ficar torto. E vou falar para vocês até que carreira que a gente vai seguindo assim, para fazer a nossa base e depois mudar um pouco o segmento do trabalho do nosso tapete aqui para ficar um modelo aí novo e bem bonitão, tá? Então, siga aí com a sua segunda carreira, fazendo bloquinhos e correntes de intervalo e respeitando as quinas, até fazer a volta toda. Eu encontro com vocês aqui. Concluí aqui a minha segunda carreira, fiz ela toda bonitinha, respeitando todos os espaços com seus bloquinhos, respeitando a quina, tudo certinho. Pessoal, tapete retangular, você não pode trabalhar com ele pendurado. Se você trabalha sentada no sofá, na cadeira da sua cozinha ou na sua cama, apoie um travesseiro, todo o tapete, para não ficar torto, mas principalmente o retangular. Tem uns retangular que o bico dele faz isso, ó. Ele vai ficando pro lado. Por quê? Porque a pessoa trabalha pendurado. E o tapete retangular é assim. Começou a carreira, vira ele no sentido que você está trabalhando. Tá? Então, isso eu vou falar para vocês agora, de agora em diante. Todas as carreiras, nós vamos fazer 5 carreiras assim, usando esse mesmo método de bloquinhos com quina, bloquinho com quina. E sempre vai ter, vai aumentando um bloquinho, tanto aqui quanto aqui na parte maior, tá? O fechamento vai ser sempre assim, ó. Vem na terceira corrente, puxa um ponto baixo, tá vendo que eu deixei um espacinho? E travo o ponto baixo, para o meu fio ficar aqui no meio. Você sobe 3 correntes para iniciar a sua próxima carreira. Vai completar aqui com os 2 pontos altos para completar o seu bloquinho de 3. Então, esse fechamento sempre vai ficando um ponto para trás. Ó, tá vendo que a gente fechou o de baixo, a gente fechou aqui e esse aqui. Então, o próximo é aqui, o próximo é aqui, até a gente completar as 5 carreiras. Faz a sua corrente de intervalo, completa o seu bloquinho aqui de 3. Faz a sua corrente de intervalo, completa a sua quina, ó. Depois que eu fizer metade da quina, ó, 3 pontos altos, aqui que é o pulo do gato para o seu tapete não ficar torto. Vira ele, vira, no sentido que você vai trabalhar. Vira ele todinho, porque ele vai ficando pesado. E se você não virar, trabalhar ele assim, à revelia, como eu falo, de qualquer jeito, a tendência dele é entortar para o lado, tá? Então, você vira ele, ajeita ele no seu colo, ó, ele já vai ficando maiorzinho, ajeita e trabalha no sentido que você precisa trabalhar. Trabalhou aqui a quina, vai trabalhar seus bloquinhos, né? Bonitinhos aqui, seus bloquinhos. Chegou aqui na quina, fez metade da quina, vai virar, vira o trabalho, vira ele todo assim no seu colo e ajeita ele, para você trabalhar nesse sentido. Chegou aqui a mesma coisa, vira o trabalho, tá? A tendência é menor do seu tapete ficar torto assim. Você vai acostumando a apoiar o seu trabalho no colo, você vai acostumando a virar ele, para ele não dar aquela inclinadinha pro lado, tá?
Então, aqui vocês já sabem iniciar e terminar, né? Aqui eu tô na terceira carreira, vou fazer a volta toda respeitando todos os bloquinhos e as quinas. Vou fechar com ponto baixo, vou iniciar a quarta carreira. Vou completar 5 carreiras usando essa mesma jeitinho aqui de trabalhar. A terceira já tá aqui, né? A quarta e a quinta. E volto com vocês com as 5 carreiras já prontinha pra gente mudar de cor e dar o segmento no nosso tapete Josenilde, tá? Então, faça aí as 5 carreiras de vocês. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo para você ver aí se você tiver alguma dúvida. E a sequência é só essa repetição, ok? Prontinho. Completei aqui minhas 5 carreiras, ó. Ficou bem bonitinho, tá vendo? Minha base com 5 carreiras. Eu tenho uma produção, um vlog de produção de bases assim retangular que eu fiz para um desafio. Vou deixar aqui num desses 2 cantinhos para vocês assistirem depois. É um vlog bem rapidinho. Aí foi depois que eu fiz esse vlog de algumas bases, né, que eu resolvi fazer esse modelo aqui. Então, vocês vão ver parzinhos, depois que sair as videoaulas, né, vocês vão ver parzinhos desse modelo aqui, que é o Josenilde, lá no Instagram para inspiração para vocês, tá? Mas o vlog de produção vou deixar ou aqui, num desses cantinhos aqui, no final dessa primeira parte do vídeo e no final da segunda parte também, tá? Que geralmente minhas aulas são 2 partes. Então, aqui para fechar a quinta carreira, você pode fazer sua correntinha, que agora a gente vai fechar, né? Vem na terceira, que puxa o ponto baixíssimo e faz uma correntinha. Se você for seguir com a mesma cor, eu vou pedir para você fazer isso também. Você vai fechar aqui, né? Com ponto baixíssimo e você vai iniciar aqui. Porque agora a gente vai fazer bloquinhos assim, ó, ponto sobre ponto. Então, se você for fazer com a mesma cor, você vai iniciar assim, tá bom? Vai fazer sua corrente, depois vai fazer ponto sobre ponto. Mas aqui a gente vai mudar de cor. Porque eu acho que ficou bem bonito assim, dividindo a base. Então, você faz uma correntinha, corta seu fio, deixa um pedacinho aí, uma margem, né? Tira aqui, dá uma travadinha nessa corrente e passa igual a gente fez com a florzinha, tá vendo? Passa pegando o fiozinho de trás, pode pular a correntinha de intervalo e você vai deixar esse fio em uma das correntes de intervalo. Eu tô passando só por cima dos pontos altos, tá vendo? Não, vou deixar na corrente de intervalo não, que aqui a gente não trabalha nela. Vou deixar em cima do primeiro ponto aqui, ó. Porque depois a gente vai arrematar ele, dar uma puxadinha para esconder esse nozinho, mas cuidado para não franzir aqui o seu trabalho, tá? Então, a nossa base aqui já está pronta. A quinta carreira ficou assim, quina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos e quina, tá? Agora, eu vou pegar minha cor, que é o verde água, né? E volto com vocês pra gente já dar sequência aqui no nosso tapete Josenilde. Com minha outra cor, vou pegar em qualquer uma das quinas, em cima do ponto alto, ó, 1, 2, 3, no primeiro ponto alto aqui, vou amarrar meu fio aqui, tá? Que agora a gente só vai mudar o jeitinho de fazer os pontos aqui, pra ficar diferente o nosso tapete retangular, ok? Vou trabalhar por cima aqui desse fio. Então, eu vou subir aqui, ó, onde eu amarrei 1, 2, 3 correntes. E vou trabalhar ponto sobre ponto. Em cima do próximo, eu vou fazer um ponto alto. E em cima do próximo, eu vou fazer mais um ponto alto. Aqui, ó, você vai fazer 3 pontos altos. 1 na quina, 2, 3. Só essa primeira carreira que você vai trabalhar 3 pontos altos, tá? As demais a gente vai mudar um pouco. Na quina, só na quina. 2 correntes de intervalo, repete os 3 pontos altos aqui, 1, 2, 3 vezes o ponto alto. Então, acompanhe a aula aí direitinho, porque as outras carreiras a gente muda, tá? E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, tá vendo que tem um ponto bem escondidinho aqui, ó, perto da quina. Nesse próximo eu trabalho mais um ponto alto e nesse próximo eu trabalho mais um ponto alto. Então, nós ficamos assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 2 correntes e mais 6 pontos altos. Uma corrente de intervalo, venho em cima desse bloquinho e trabalho ponto sobre ponto. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo e sigo fazendo ponto sobre ponto em cima de cada bloquinho. Tá? Então, a carreira vai ser isso. Deixa eu ajeitar aqui, que ele tá ficando grande já.
A carreira vai ser isso, ó. Todas as quinas você vai fazer essa mesma repetição de 6 pontos. E todos os bloquinhos você vai trabalhar assim, ponto sobre ponto e corrente intervalo. Ponto sobre ponto e corrente intervalo. Quando chegar aqui, você vai trabalhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, né? Assim, usando esse mesmo segmento. Aí, quando chegar aqui, você faz sua corrente de intervalo, trabalha seus 6 pontos, vira o seu trabalho, trabalha os outros 6 pontos, né? E faz a correntinha de intervalo e continua ponto sobre ponto. Então, a única coisa que vai mudar aqui nessa carreira é isso. Então, trabalhe sua carreira toda. Quando chegar aqui no final, ó, em cima desse bloquinho, eu encontro com vocês pra gente fechar essa carreira e dar seguimento na próxima, ok? Trabalhei aqui toda a nossa carreira usando aquela orientação que eu passei pra vocês. Olha como ficou bonitinha. Cheguei aqui no final. Vamos trabalhar mais uma carreira usando esse mesmo padrão, tá? Só vai mudar aqui na quina. Então, eu fiz minha corrente de intervalo. Venho aqui, ó, no início, na terceira corrente aqui do início, ó. Fecho com ponto baixíssimo e subo 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar ponto sobre ponto em cima do próximo. E vou trabalhar ponto sobre ponto em cima do próximo. Completei aqui meu bloquinho de 3. Uma corrente de intervalo, pulo um ponto de base. Trabalho esses dois, 2 pontinhos que é ponto sobre ponto aqui. E na quina, agora eu vou trabalhar só 2 pontos altos. Ó, fiquei com 4 aqui, ó. 2 correntes, viro o meu trabalho na direção que eu vou fazer. Como tá meio pesadinho, eu vou dobrar ele aqui, tá? Virei o trabalho, vou completar 2 pontos altos na quina. Ó, ficou bem bonitinho. Vou fazer os 2 pontos altos aqui para completar os 4 da quina. Então, vai ficar assim, ó, quina, 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. Uma corrente de intervalo, pulo um ponto de base e completo aqui meu bloquinho, ponto sobre ponto, 3 pontos altos. Então, a única coisa que vai mudar vai ser aqui, na quina, que nós vamos trabalhar desse jeitinho aqui. E o resto vai ser a mesma coisa, ó. Corrente de intervalo, ponto sobre ponto. Corrente de intervalo, ponto sobre ponto, completando o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Então, você vai seguir a carreira toda usando essa orientação e observando só na quina, para ficar desse jeitinho assim, bem bonitinho. Faz a volta toda e quando chegar aqui, ó, no final eu retorno com vocês, porque daí nossa carreira vai mudar um pouco, tá? Para fazer já o detalhe bem lindão aí do nosso tapete, ok? Prontinho, pessoal. Completei aqui as 2 carreiras, ó, ficou bem bonitinha, tá vendo? Com a cor verde água. E vou parar nossa aula por aqui. Vamos para a segunda parte do nosso tapete Josenilde, para a aula ficar bem explicadinha, bem certinha aí para vocês, tá? Encontro com vocês na parte 2 do nosso tapete.